nesse início de trabalho eu sou muito grato assim de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, e cada elemento da equipe tem que sempre que lembrar que o trabalho flui e vai fluindo, mas ele também tem que vivificá-lo. E a vivificação do nosso trabalho é a pessoa tendo interesse em conhecer as funções, a participação, então vai dando vida. E nosso trabalho é como uma árvore. Então, à medida em que a pessoa vai cuidando bem daquela árvore, vai possibilitando que o solo vai ficando com qualidade, então aquela árvore sempre vai dar os frutos na época certa. E ela sempre vai ficar bonita. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é O Círculo do Enteal. Então nós sabemos assim que existe o enteal em todas as partes na criação. E quando termina uma parte, começa a outra. Nesse término, em começar a outra, tem um círculo do enteal. E o enteal ele tem a capacidade de vivificar, de ir conservando. E na criação nós sabemos assim que tem a criação primordial, que tem a criação e tem a criação posterior. A criação primordial, ela é vivificada por ela mesma. E na criação posterior, que o espírito humano vive, eles são vivificados. Na matéria grosseira, nós sabemos também que tudo é vivificado. E quando tira a vida, aquilo perece. Então, numa pequena escala, a gente vai observando que uma casa parou de ser vivificada. Ela ficou um tempo vazia. Por si só, aquela casa acaba. A pessoa tem um bem móvel, então à medida que ele vai usando esse bem móvel, tempo depois, esse bem móvel está vivificado. E é bem interessante porque quando é um bem móvel, a pessoa o deixa junto com muitos outros, de longe a pessoa conhece aquele bem móvel. Numa pequena escala, a gente vai observando assim, as vestes de um filho, de longe a gente conhece as vestes que pertencem àquela criança. Então, aquelas vestes, elas são vivificadas. Nós temos que lembrarmos assim que o nosso corpo também é vivificado e que nós temos que ter uma importância conosco mesmo para continuar vivificando esse corpo, porque nós vamos ter importância. Quanto mais tempo ficarmos na matéria grosseira, nós vamos tendo a capacidade de nos melhorarmos. A gente vai observando assim que no período de formação, o comportamento que nós tivemos, o do ímpeto, da coragem, da destreza, depois entra aquela parte da ponderação. Com os ensinos que o Criador instituiu na criação, com o livro Na Luz da Verdade, nós vamos tendo que fazer um trabalho diferente conosco mesmo. Então, todas as informações que o livro Na Luz da Verdade traz, tem muita importância. A gente vai observando assim que cada informação é uma preciosidade e que essa preciosidade é como uma pedra preciosa e que nós temos que fazer um tabuleiro de ir colocando dentro de nós essas informações e de ir observando assim os encaixes que existem. Nós temos a facilidade de fazer observações, de fazer comentários, e é bem interessante porque como a vida é individual e a evolução é individual, fica bem fácil assim de observar no nosso trabalho, na moradia que nós temos, com filhos, com irmão de sangue. Vamos confirmando assim, cada um tem uma característica. Quando a pessoa perde tempo para falar de um conhecido ou falar de um ambiente de trabalho, a gente tem que lembrar assim, qual é o procedimento que eu preciso de ter. E nós temos que lembrarmos que todas as vezes que nós damos um ensino, que nós damos uma informação que a pessoa não nos pediu, se a informação não for correta, não vai despertar dentro da pessoa
aquele jeito bom que ela precisa para ter a sua melhora na sua existência. O círculo do enteal. O conhecimento do livro Na Luz da Verdade vai possibilitando que a pessoa vai desenvolvendo o jeito que ela precisa de ter com ela mesma, para ela ir observando assim como ela se encontrava, como se encontra e como ela precisa de continuar melhorando. Não é tendo uma aceitação, porque quando uma pessoa se encontra na fase de envelhecido através das décadas, e que agora ele tem um posicionamento de uma maneira diferente, que ele vê o mesmo assunto que ele via há tantos anos atrás, precisa de fazer a diferença se ele está vendo esse assunto de uma maneira que ele evoluiu ou de uma maneira que agora ele se encontra acomodado e que para ele está tudo bem, que aquele comportamento não vai ter uma influência na sua vida. Mas é bem sério assim, porque normalmente as pessoas têm uma vontade que continue tendo uma melhora à vida externa, para que os seus descendentes passem por uma condição melhor. Mas para os descendentes encontrarem-se numa condição de reflexão, de ir observando a vida, não precisar de passar por situações para ter uma elevação, esse descendente já teria que estar vindo com uma constituição melhor. A constituição não quer dizer somente do alimento. A constituição da maneira nobre, polida, coerente dos seus ascendentes. Da maneira que os seres humanos caminham na criação e cada um tem a sua maneira de ser e que a maneira de ser tem que ser de polidez, de coerência, de nobreza. No divinal, onde tem o santo grau, que é a energia que o Criador coloca para ser distribuída anualmente para a criação, a energia é única, é de uma forma só. Quando vai distanciando, que vai do divino para o primordialmente criado, então já tem diversificação de energia. Então a energia distanciou-se, então ela tem as ramificações. Do espiritual primordial para o espiritual é a mesma coisa. E quando chega na matéria grosseira, então a gente vê assim a diversidade de energias, mas o princípio da energia é um só. E o espírito humano vai confirmando assim, que a energia que o Criador colocou na criação, ela é neutra, e o acesso que o espírito humano tem a essa energia é com os seus pensamentos. A maneira que ele utiliza dessas energias. Então nós vamos dando a forma. Então o espiritual primordial, ele é a vida, ele vai vivificando. E o espiritual também tem a vida própria, que não precisa de ser impulsionado. E o espírito humano, os criados posteriormente, necessitam de serem impulsionados. E a energia que existe circulando na criação, ela vai circulando de uma forma única. E é bem interessante quando a gente começa a observar que é assim. Do jeito que nós comportamos com o nosso semelhante, esse jeito, se é um jeito correto de um posicionamento, de um sorriso, de um presente, aquele que recebe, ele também fica feliz. Então o flutuar da energia que existe na criação, nós utilizamos dessa energia desta maneira, da maneira correta. Essa de deixar o nosso semelhante feliz, ou de dar ao nosso semelhante a orientação ou uma advertência, de maneiras que anos e anos depois, aquilo que o nosso semelhante recebeu, ele então utiliza. Isso fica bem fácil assim de observar numa pequena escala. Dificilmente um filho faz diferente dos pais. O jeito que os pais comportam, o jeito que os pais têm das habilidades, pode ser da habilidade de fazer a manutenção dentro da moradia, pode ser a habilidade do preparo do alimento.
Então, aquele jeito, então os filhos assimilam. E é bem interessante porque o jeito que aquela dona de casa faz os preparados, quando todos se encontram reunidos, então uma filha ou outra filha fala que no futuro ela quer proceder-se dessa maneira. Justamente porque no caso do preparado para o alimento, aquele preparado é substancioso, não é muito trabalhoso e aqueles que o alimentam ficam muito felizes. Então essa referência assim de sempre estamos fazendo como os nossos pais fizeram, fazem ainda. O círculo do enteal é esta condição muito importante de nós observando que para as coisas da matéria grosseira nós temos esse impulso. Mas para a vida que o nosso espírito necessita de ter as informações da criação, esse impulso é por nós, porque fica bem fácil assim. Quando estuda o livro Na Luz da Verdade, a pessoa tem que arrumar o tempo. Ela é que tem que ser cuidadosa, ela que tem que levantar mais cedo, ela que tem que fazer a reflexão daquilo que ela estudou. Então as informações são as preciosidades que a pessoa vai vendo como ela está colocando essas informações dentro dela. E é muito importante assim, porque no relacionamento a pessoa tem que irradiar aquilo que ela é. Como ela apresenta-se na confiabilidade do seu semelhante. Então a maneira de melhorar a sua confiabilidade é estudando o livro Na Luz da Verdade, porque ela vai limpando o seu envolto. Do jeito que nós pensamos, nós também vamos criando formas. Isso é bem simples e tem muitas referências assim da pessoa achar que a forma que ela está vendo é uma forma diferente, mas normalmente são as formas que nós criamos. Então, quando a gente estuda o livro Na Luz da Verdade, a gente vai melhorando essas formas. Com isso, a pessoa vai ficando mais leve e a pessoa também passa a ter ideias melhores. Nós sabemos assim que tem os níveis. E para a pessoa ter uma elevação, na matéria grosseira, ela teve que ter uma dedicação conhecendo aquilo que ela precisa de ter o conhecimento. No caso dos ensinos escolares, fica bem fácil assim. Para passar para o ano seguinte, o aluno tem que ter aquele conhecimento daquelas informações, daquelas instruções. Para a vida interna, o procedimento é o mesmo. A pessoa tem que ficar segura com as informações. Então, no grau em que nós nos encontramos, para mudar o grau que nós nos encontramos, a pessoa tem que preencher direito aquele ângulo que a pessoa tem da sua vida. Então, ela não pode mudar se ela não preencher direito. Fica como se estivesse subindo a escada, dando saltos. Mas uma escada a gente sabe assim que a pessoa tem que descer de degraus em degraus. Quando dá salto, a pessoa não ficou conhecendo o degrau seguinte que ela saltou. E se na nossa vida tivermos que voltarmos para conhecer as fases que nós precisaríamos de ter preenchido, e se faltou degrau, não temos como descer. Então, no divino, as energias são uniformes. Quando vai para o espiritual primordial, há diversidade de energia. Quando vai para o espiritual, também é a mesma coisa, vai ramificando. Na criação posterior, que nós pertencemos, os espíritos humanos, então nós vamos confirmando a diversidade de energias que existe. E a maneira que nós temos para conviver conosco mesmo, a maneira que nós precisamos de ter para ter uma purificação nos nossos pensamentos, nos nossos atos, para conhecer direito. Então nós temos que lembrarmos assim, que nós temos muitas coisas que nós precisamos de conhecer e de viver dentro de nós, aquilo que nós já trouxemos de épocas anteriores e aquilo que nós já construímos na época atual.
Nós sabemos assim que tem os enteais que fazem parte do círculo da criação e que na matéria grosseira nós temos enteais que vão melhorando, vão dando vida e vão vivificando o ar, a água, o fogo. Então eles vão trabalhando assim os enteais de cada elemento, possibilitando assim que esses elementos continuam. Então quando uma pessoa fala de uma época anterior, de algumas décadas, nós temos que lembrarmos assim, do espírito humano, ele vai passando pela vida. Ele é que vai passando, mas a vida continua parada. E que nós é que temos que melhorarmos para mudar o grau em que nós nos encontramos, para conviver melhor com graus melhores, de maneira diferente, de ver, de compreender e de ir percebendo como nós nos encontramos. Então a evolução, a primeira coisa é a pessoa perceber como ela se encontra. Porque normalmente no nosso relacionamento nós fazemos assim, falamos das falhas que os outros apresentam. Dificilmente nós voltamos para a nossa responsabilidade. Então a nossa responsabilidade é como nós somos conosco mesmo. Porque para melhorar a nossa irradiação é um processo da vida toda. E essas irradiações a gente sabe que existe, porque existe aquelas expressões que falam assim, que uma pessoa é simpática, a outra pessoa não é simpática. Para uma pessoa ficar simpática é a maneira que ela está utilizando para conhecer o livro Na Luz da Verdade. Essa segurança que possibilita vai fazendo com que a pessoa fique simpática, que ela torna-se confiável, porque ela apresenta essa maneira de ser, esta segurança. O círculo do enteal. É muito importante lembrar assim que no divino as energias é uma só, é um tipo de energia. Então essa energia é uniforme. E quando sai do divino, que vai para o espiritual primordial, então já o distanciamento possibilitou que a energia diversificasse, onde entra o masculino, onde entra o feminino. Do espiritual continua ramificando e que nós, na criação posterior, somos impulsionados. Esse impulsionamento a gente sabe que existe na matéria grosseira. E a pessoa sempre tem que ter um objetivo. Isso fica bem fácil assim de observar quando a pessoa tem uma decepção ou quando ela faz muito esforço e a vida vai apresentando muitas limitações do jeito que a pessoa está levando a sua vida. Então ela está levando contra as leis que o Criador instituiu. Porque as leis, elas possibilitam assim, se a pessoa enquadra-se direito naquelas leis, então vai facilitando a vida da pessoa. Isso, numa pequena escala, a gente vê o jovem no período escolar. Se ele é atencioso, dedica-se, assimila as informações, procura aprimorar as informações, então ele torna-se um aluno simpático, um aluno que os professores querem tê-lo e auxiliá-lo. Então, quando a pessoa não caminha direito nos ensinos que o Criador instituiu, a vida vai ficando difícil para aquela pessoa. Então, ela vai fazendo um trabalho de como se ela estivesse caminhando contra a correnteza. E nós não precisamos de ter uma condição assim. Então, o esforço que nós precisamos de ter é um esforço para um aprimoramento, que não é através do raciocínio. A gente sabe assim que a pessoa que adquiriu muitas informações através do raciocínio, então ela sempre tem uma explicação, ou ela quer uma explicação. E na nossa vida interna, do que nós precisamos, nós sabemos assim que o raciocínio, ele muitas vezes atrapalha. A gente observando assim, a relação do raciocínio é com o intelecto.
E o intelecto, ele é muito mais lento do que o centro motor, do que o centro instintivo. Então a rapidez do centro instintivo é muito maior do que o raciocínio. E o livro Na Luz da Verdade, a pessoa tem que lembrar assim, que é com o instinto que ela tem que receber essas informações, que ela tem que processar essas informações dentro dela. Tem aquela referência muito importante assim que fala que se a pessoa pode saber de cor o livro Na Luz da Verdade, mas se ela não trouxer essas informações para dentro dela, então todas aquelas informações entram naquela categoria de ter as explicações. Nós, na nossa vida, não necessitamos das explicações, necessitamos do ato, de como nós somos, e para a pessoa ser como ela é, então é como ela está irradiando. A gente observando assim, no caso de uma mãe prestimosa, então o que esta mãe faz, o jeito que ela tem o procedimento, é o jeito que aquela criança necessita, da sua firmeza, da sua dedicação. E é bem interessante, porque aquele jeito bom, ela pode ter repreendido aquela criança um instante antes, mas como chegou a hora da refeição, um instante depois, ela chama a criança com um tom bondoso e aquela criança vem receber a refeição. Então essa qualidade a pessoa tem que desenvolver para a vida diária. Então no nosso relacionamento não está relacionado a pessoa ser somente boa, está relacionado a ela ter também a firmeza. Então o livro Na Luz da Verdade possibilita esta condição. O círculo do enteal. Então nós sabemos assim que em cada círculo da criação tem os enteais que vivificam aquele círculo e tem também os enteais na matéria grosseira que vivifica tudo aquilo que existe na matéria grosseira. A água, que possibilita a transformação na terra, os enteais que vivificam o fogo, e a gente vai observando os enteais que cuidam do ar. É bem importante, muito simples, a gente vai vendo assim que o comportamento dos seres humanos, eles sujam o ar, depois aquele ar é limpo, possibilitando outra vez eles viverem nesta condição. Nós sempre recebemos e que nós tínhamos que fazer um trabalho de ir observando a maneira que nós teríamos que ter para continuar recebendo. Então, quando uma pessoa passa por situação que apresenta limitações, ela tem que ser muito cuidadosa com ela, de ir verificando aquilo que ela teve um comportamento numa época anterior e qual é o procedimento agora que ela precisa de continuar tendo para melhorar a sua maneira de ser. E a melhora não é num período da vida da pessoa, a melhora é a vida toda. Porque independente de que idade a pessoa tem, se ela descuidou durante a sua vida, então aquelas tendências que ela tinha começam a manifestar, seja num processo de evoluir, ou seja num processo de degradação. Então as tendências que nós temos, elas manifestam. Então, quando tem um ensino que fala assim, julgar os vivos e os mortos, não é tirar os mortos dos túmulos para eles serem julgados, é julgar os mortos que estão dentro de nós e a maneira de conhecer esses mortos, quer dizer assim, as tendências que nós temos que se manifestarão. Então, a maneira que a pessoa tem para ela ter o conhecimento dela mesma, para que no futuro essas tendências não manifestem de maneiras que não são boas. Então, toda época a pessoa tem que lembrar que o círculo do enteal e as informações que o livro Na Luz da Verdade apresentam, essas informações são como pedras preciosas e que não tem nenhuma pedra preciosa que não tem importância. O livro Na Luz da Verdade, a pessoa tem que lembrar que todas as informações têm muita importância
e que a pessoa tem que fazer muito esforço de ver uma informação com relação a outra informação. E qual é a maneira que ele precisa para conviver com aquelas limitações que ele tem dentro dele. Então nós sabemos assim que o raciocínio ele apresenta limitação em relação ao centro motor, ele é muito lento. Então, estudando o livro Na Luz da Verdade, a pessoa tem que lembrar que é com o centro instintivo motor que ela precisa de ter as assimilações. E que com o centro intelectual ela vai ter o jeito para receber as informações. Mas o processamento das informações é dentro. A pessoa tem que ficar impregnada com as informações para toda a época da sua vida poder voltar e repetir aquelas informações. Então é muito importante lembrar assim que muitas pessoas acordam à noite e depois falam assim que não consegue dormir. Mas quando estuda o livro Na Luz da Verdade, um tempo depois que acordou, a pessoa tem a possibilidade de voltar a dormir. Porque o que acontece é que ela, durante o dia, não possibilitou informações para o seu espírito. O espírito necessita de ter as informações porque ele, quando voltar para a matéria fina, ele precisa de saber o caminho que ele precisa de seguir. As pedras preciosas, os ensinos importantes, as preciosidades que tem no livro Na Luz da Verdade, é justamente isso, possibilitando que o espírito humano caminhe pela criação com segurança para que o seu espírito retorne à pátria do espírito. A pessoa tem que enquadrar-se nas leis que o Criador instituiu e ela tem que caminhar de acordo, porque as leis são bem simples. A gente vai observando assim o primeiro mandamento. E a gente vê muitas pessoas que vieram de outras localidades, então muitas vezes sem recurso financeiro, sem conhecimento da língua pátria. O que possibilitou que essas pessoas viessem foi a confiança no Criador, possibilitando assim que tivesse uma nova fase da sua vida. Então essa fase que a pessoa teve num período anterior, ela precisa de continuar tendo, mas esse impulso é estudando o livro Na Luz da Verdade. Então nós nos encontramos na criação posterior, que nós temos a necessidade de ser impulsionados. Então, do jeito que nós somos impulsionados para as coisas da matéria grosseira, nós também temos que desenvolver uma maneira de ser impulsionados conscientemente para conhecer os ensinos da importância que nós teremos quando voltarmos para a pátria do Espírito. Então, o livro Na Luz da Verdade é esta condição. Cada ensino é uma preciosidade e que o espírito humano tem que lembrar assim. No divino, a energia é única. Quando vai distanciando, a energia vai ramificando. E que nós temos acesso a essas energias através dos pensamentos. Então nós podemos criar coisas boas e também podemos ter que colher coisas difíceis porque descuidamos com os nossos pensamentos. E o livro Na Luz da Verdade vai possibilitando que a pessoa tenha aquela orientação que ela precisa ter o impulso consciente da necessidade de ter os nossos movimentos sem ter que ter a responsabilidade. Então as pessoas têm o impulso porque arrumaram as responsabilidades, mas o impulso tem que ser independente da pessoa, tem que fazer aquilo que precisa de ser feito. Então esta condição muito importante de dentro da pessoa, dela fazer por ela mesma, dela ser impulsionada por ela mesma, mas esse impulso é estudando o livro Na Luz da Verdade.